ficar em pé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, mudando radicalmente de assunto, porém não sem mexer com aquilo que nos diz respeito, que é a nossa alma, a nossa vida espiritual, a nossa vida em Cristo. Eu quero iniciar uma série de mensagens hoje, falando sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Então nós vamos ver vários textos durante esse mês agora em junho, mas em julho e em agosto também, sobre várias palavras de Jesus na cruz. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 23, versos de 33 a 49. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 33 a 49. Que diz assim, todos comigo? Posso ouvir um amém? Amém. Acompanhe então a leitura. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Poderia sentar, irmãos? A morte por crucificação não começou com os romanos, começou com os assírios, que faziam aquilo que é chamado de empolação. O que é isso? Uma estaca pontiaguda que se atravessava das costas para a barriga, no ventre do inimigo conquistado, do adversário derrotado. Então a pessoa ficava pendurada com as pernas balançando e as mãos, e a estaca atravessada nas costas para a barriga, sem pegar aqueles órgãos vitais, para a pessoa ficar agonizando. Isso foi sendo aperfeiçoado até chegar na crucificação, porque eles descobriram que a morte através da estaca era muito rápida, e a ideia era criar pânico e terror. Então, para isso, a morte teria que ser lenta e dolorosa. Por isso o crucificado podia ficar até 3 dias agonizando na cruz, e morria de parada cardíaca porque não conseguia mais respirar, e ficava fazendo esse movimento para frente para respirar, e sempre dobrava a perna para não esticar, porque se estica aí é cãibra, vai matando, vai separando tudo, e aí em algumas horas a pessoa estaria morta. Então a morte, a crucificação tinha esse objetivo, e cerca de milhares de pessoas foram martirizadas na cruz pelo Império Romano, e o Estado Islâmico está fazendo isso também lá na Síria, e no norte de Israel. É nesse encontro de Jesus com a cruz que os evangelistas registraram as suas últimas palavras. Então as últimas palavras de alguém antes de morrer nos parecem muito significativas. Por quê? Porque nela nós podemos encontrar algumas questões importantes. Aliás, geralmente parece que as pessoas deixam o mais importante para o final, né? Geralmente é assim. Então olha só,
o último desejo de uma pessoa. Alguém que está moribundo para morrer, ou alguém que está se despedindo dessa, ele pode expressar o seu último desejo, sua última consideração sobre a vida. Ora, uma pessoa que está enfrentando a morte nos olhos, encarando a morte nos olhos, ele pode dar aí alguma lição filosófica sobre a vida. Também a sua última queixa, não é verdade? Já que for morrer mesmo, eu vou colocar tudo para fora, né? Lembra aquela propaganda, nem lembro do que é, mas a propaganda é fantástica. O camarada está entubado, né, para morrer, aí vem a família para se despedir, e ele fala para o filho: você é um incompetente, fala para a filha, para a mulher, para o sobrinho, aí depois vai descobrir a outra coisa, não vai morrer, e ele já falou. Então, na hora da morte também se ouve as queixas, ou a última gratidão. Puxa, que coisa tremenda você poder dizer em vida aquilo de bom que alguém fez por você. Ah, irmão, nós não temos que esperar passar a última hora, não. Vamos agradecer já, vamos começar a agradecer logo. Vamos trazer flores, dar flores, beijar, abraçar e ser gratos. Ou o seu último conselho. As últimas palavras são, em última análise, a despedida de alguém. Antes, porém, de ver as últimas palavras, 3 frases de Jesus na cruz, aqui nessa primeira mensagem, eu quero citar as últimas palavras de algumas pessoas que não eram assim gente muito boa e muito afinada com o cristianismo, não. E olha só como é que eles encararam a morte, e eu quero contrastar com Jesus na cruz encarando a morte. Por exemplo, eu quero começar com Voltaire, que foi um zombador do cristianismo. Ele disse, isso é registrado pela enfermeira dele, que cuidou dele, e ela disse o seguinte, acompanhando Voltaire agonizando até a morte: por todo o dinheiro do mundo, não quero mais ver o incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou por perdão. David Hume, o ateu, gritou: estou em chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. Qual foi a última fala dele? Estou em chamas. E o Churchill, é interessante o Churchill, ele diz assim: que tolo eu fui. Que tolo eu fui. E o Jaroslavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus, olha que interessante essa aqui: por favor, queimem todos os meus livros, vejam o santo, ele já espera por mim, ele está aqui. O presidente dos ateus se converteu. E mudou toda a história daqueles outros anteriores que eu li aqui, a frase deles antes de morrer. Jesus fez da cruz um lugar para publicamente anunciar seu testamento, o que era, na época, um direito do crucificado. E eu quero então que você leia comigo agora novamente o verso 34. Irmãos, presta atenção no que nós vamos ler agora. Jesus na cruz para experimentar a morte. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus não pensa em si mesmo. Ele não está preocupado com as suas dores físicas, emocionais, não. Ele pensa em seus executores. Ele pensa nos sacerdotes que o entregaram, no governo romano que o condenou, nos soldados que cruelmente o pregaram na cruz, o chicotearam. Ele pensa em todos aqueles que estão zombando dele. Ele pensa em mim e você. E coloca a gente debaixo de uma ignorância universal. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí a Bíblia vai dizer assim: porque Deus, não havendo levado em conta o tempo da ignorância, anuncia agora para que todos se salvem. Não existe ninguém que não seja ignorante em muitas coisas, não em uma coisa, mas em muitas coisas. Nós somos ignorantes. Nós estamos lutando contra isso quando nós vamos estudar, quando a gente vai se aperfeiçoar, quando a gente procura entender, quando a gente lê. Nós estamos lutando contra essa coisa que nós somos, ignorantes. E o Senhor Jesus vem e diz assim: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Irmãos, olha essas palavras. Jesus põe em prática aqui aquilo que ele pregou no Sermão da Montanha. Orai pelos seus inimigos. Perdoem os seus inimigos. Ore por aqueles que te afrontam, por aqueles que te perseguem, por aqueles que estão te caluniando. Ore, perdoe essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Não que elas estão isentas de responsabilidade e consequência pelos seus atos. Isso aí é uma lei que não se pode mudar. Mas perdoa você. Não viva com isso, com essa amargura de falta de perdão. Perdoa, libera, deixa nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer. Ele tem poder para lidar com esses que causam mal a você. Confie no Senhor. Quando Jesus foi crucificado entre os dois ladrões, no primeiro momento, eles zombaram dele. Mas logo um dos malfeitores reconhece a inocência e a realeza do Senhor Jesus e repreende o primeiro. Olha só, que coisa impressionante aqui. Jesus também está perdoando o ladrão que está zombando dele. Jesus também está perdoando os sacerdotes que por inveja e por articulação política o entregaram. Jesus também está perdoando os romanos que estão chicoteando, cuspindo nele, tecendo coroa de espinho e o crucificando. Irmãos, o perdão é divino. Quando perdoamos, Deus está agindo em nós e através de nós. Tem um filme que eu recomendo você assistir, que é A Lista de Schindler, tá? Um clássico, já virou um clássico. Bom, tem uma cena que é intrigante no filme. O Schindler está no campo de concentração e lá tem um oficial que o hobby dele, quando ele amanhece o dia, acorda no filme, é matar alguém, algum transeunte que está passando. Isso é o hobby dele, não é? E aí então ele sabendo dessas coisas, ele vendo ali o trem cheio de pessoas que chegou para o campo de concentração, secas e sedentas, ele pega a mangueira e começa a jogar água dentro dos vagões, e as pessoas vão tomando aquela água. E aí então o oficial chama ele e fala: não, para com isso aí, não, eu estou me divertindo, não é? E aí então ele chega para esse oficial e começa a elogiar o oficial e diz assim: sabe o que aproxima o homem de Deus? Mexendo com a vaidade do oficial, porque ele era muito vaidoso, ele queria ser uma divindade. Aí o oficial o quê? O perdão. Na próxima cena, tem um rapazinho lavando a banheira dele e não limpa direito. Aí então ele saca a pistola e aí ele lembra da fala do Schindler. E ele fala assim: eu te perdoo. Olha, irmãos, ele se sentiu próximo de Deus. Só que olha que interessante. Passa um tempo, ele atira na pessoa novamente. Sabe qual é a moral da história? Quando nós perdoamos, nós nos aproximamos de Deus. Mas quando não perdoamos, nos tornamos o diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Jesus está ensinando aqui: perdoe e você estará próximo de mim. Perdoe e você estará próximo de Deus. Perdoe e você estará numa categoria mais elevada entre os homens. Perdoe e você vai realmente entender o perdão de Deus para você. O salteador ouviu a multidão em tom de zombaria chamá-lo de rei dos judeus. Ele viu a placa: este é o rei dos judeus. Mas pelo testemunho de Jesus na cruz e pelas palavras que ouviu do Salvador, ele verdadeiramente creu no reinado do Senhor Jesus. E olha só o que aparece aqui no verso 43. Aliás, 42. A pessoa na cruz com Cristo, o salteador, que vai morrer sendo condenado. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, a segunda palavra de Jesus, ou frase de Jesus, na cruz do Calvário. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso.
Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Isso é tremendo. E agora, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Para quem ele disse isso? Um salteador, uma pessoa condenada, indo para a morte, pendurado na cruz, vai morrer. Daqui a pouco vão quebrar as pernas deles e ele vai morrer rapidamente. E o que o Senhor Jesus diz para eles? Você vai estar hoje comigo no paraíso. Por quê? Porque o perdão nos constrange, irmãos. O perdão nos constrange. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Quando nós olhamos para as estatísticas de violência na nossa cidade e nós perguntamos por que os adolescentes matam. Primeiro porque adolescente é tudo violento. As crianças são violentas. Lar Efrata, lá. Quantas crianças abaixo de 5 anos? 4? O Maguilazinho? 2 anos e 8 meses, que come sozinho com garfo e faca e corta carne. Quando a pessoa não estava fazendo o que ele queria, ele cerrou o punho e bateu na mão da irmã, que ele chama de mãe. 2 anos e 8 meses. Cerrou o punho e bateu na mão da irmã, que ele chama de mãe. O ser humano é violento. Não se iludam, nós temos que lutar contra isso, porque nós somos bélicos. Sabe quando que não existe, quando não tinha guerra no mundo? Quando acabava a munição. Aí inventaram a pólvora sintética, não tem mais pausa. Agora é guerra o tempo todo. Está acontecendo 30 guerras no mundo de pequeno e médio porte. Eu já falei aqui, esse batom que as irmãs usam aí, o formato é uma bala de fuzil. Por quê? Porque em guerra a indústria de cosméticos se transforma em fábrica de armamento. Então o ser humano é bélico, o ser humano é violento. Aí você vem para a nossa realidade aqui e pergunta, entrevistando os adolescentes na FEBEM, agora Fundação Casa, por que você mata? Porque eu vou morrer e eu vou levar alguns comigo. E o que eu puder levar comigo, eu vou levar. Mas você está falando de pai de família? É. Você está falando de adolescente que volta da escola? É. Você está falando de mulher no carro, no trânsito? É. Por que você mata? Porque não tem perspectiva de vida. Não tem perdão. Não sabe o que é isso. Eu estava na casa de um advogado e estava lá o juiz tratando uma questão entre mãe e filho. Aí o juiz perguntou assim, você ama sua mãe? Aí o rapaz falou assim, eu não tenho ódio dela não. Não, estou perguntando se você ama sua mãe. Eu não tenho raiva dela não. Não, estou perguntando se você ama sua mãe. Não sabe o que é isso. O ladrão, criminoso, assaltante aqui, provavelmente assassino, ele olha para Jesus e ele vê o quê? Deus, teu reino, na condição de Deus, teu reino, Senhor, Salvador e quem perdoa. Qual foi o primeiro discurso de Jesus? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O outro começou a zombar, por quê? Eu vou morrer mesmo? Vou amaldiçoar o mundo, vou amaldiçoar todo mundo, vou amaldiçoar esses romanos, vou amaldiçoar essa liderança judaica, vou amaldiçoar esse Jesus que está aqui do meu lado. E o outro olhou e disse, o quê? Há esperança para mim? Aqui na cruz, vou morrer daqui a algumas horas? Há perdão? Ele aceitou a Cristo, reconheceu, recebeu o perdão e ele faz um pedido. Lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz o quê? Você vai ser o primeiro a inaugurar o paraíso comigo. Esse é poder, irmãos. Esse é maravilhoso. Um Deus que perdoa pecados e leva a gente ainda para o céu. Bom, a próxima frase de Jesus está no verso 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. É muito interessante notar que nenhum dos evangelhos diz que Jesus morreu.
A morte não reclamou como a morte não o reclamou como sua vítima. Ele a capturou como vencedor sobre ela. Em Marcos está escrito que ele expirou. Em Mateus escreve, entregou o Espírito. Em João, entregou o Espírito, como aqui em Lucas. Não existe nenhuma passagem nos evangelhos que fala da morte de Cristo na cruz, que ele morreu. Fala que ele se entregou. Isso é tremendo, que ele expirou. Assim, com essas palavras, Jesus estava mostrando que sua morte era voluntária e vicária. Ou seja, ele voluntariamente está se entregando por mim e por você, inclusive pelo ladrão lá da cruz. Ele voluntariamente está assumindo a condenação eterna do homem sobre si. E ele, como eterno, ele pode morrer, ser sepultado, ressuscitar e viver para sempre. É voluntário, ninguém está obrigando ele. Ele está fazendo isso por amor. E vicária, é no lugar, ele está nos substituindo. Sabe o que isso quer dizer? Era para ser você, era para ser eu, era para ser cada um de nós aqui na cruz. Aí depois que Jesus dá esse exemplo, aliás, indo para a cruz para dar esse exemplo, antes ele falou o seguinte: cada um negue a si mesmo, tome também a sua cruz e me siga. Olha que interessante que é isso aqui. E chocante, porque nós estamos, irmãos, na época da desilusão. Eu falei na escola bíblica dominical e vou repetir aqui. Você sabe por que o Supremo lá nos Estados Unidos chegou aonde chegou e o Brasil está chegando aonde chegou? Por causa da desilusão do homem moderno. O modernismo começou a descobrir as coisas, como é que funcionava, e achou que entendeu a dinâmica da história. Aí esses homens que fizeram e aconteceram, disseram assim: olha, nós podemos viver bem, inclusive sem Deus. E começaram a fazer as coisas, como se não precisasse de Deus. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no período do homem moderno. Aí, irmãos, o homem se desiludiu. Aí ficou assim, cada um por si e Deus por todos. É esse período que nós estamos vivendo, pós-modernismo. Ou um período chamado de tempo líquido, que você não pode segurar na mão. O moderno queria segurar, ele queria controlar. Ele estava controlando a fábrica, ele tinha criado máquinas gigantescas e que produzia coisas, então ele colocou as peças na engrenagem direitinho, tudo calculado milimetricamente, estava funcionando. Ele achou que podia fazer isso com o homem. Mas nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos os seres mais complexos do universo. Nós sabemos mais do que está no céu do que na cabeça do homem. Não se ilude, isso aqui é verdade, por isso que eu fico repetindo. Aí achou que ia resolver, não resolveu. O homem se desiludiu, e aí está cada um por si. Agora o homem é individualista, sempre foi essa tendência, mas agora é mais. Ele não acredita nas instituições, ele não acredita em ninguém, então ele dá espaço para os governos decidirem. São contra também os governos, mas por não ocupar o espaço de cada um, da coletividade, do pensar no coletivo e pensar em si próprio, ou seja, vou salvar o meu, é que o mundo chegou aonde está. Ou seja, a tirania das minorias, grupos minoritários empurrando goela abaixo nos grupos maioritários, o que pensam, o que querem. Nós estamos vivendo esse momento na história. Mas o Senhor Jesus vem e diz: olha, toma a cruz, porque se você tiver algo pelo que morrer, vai valer a pena viver. Jesus, voluntário e vicário. O propósito de Deus em Cristo estava em reconciliar consigo mesmo o mundo. É por isso que Deus se faz carne. Ele toma forma humana com um propósito divino, alcançar aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Olha só, a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, tem propósito, tem sentido.
E ele diz: se você tiver algo pelo que você possa morrer, vai valer a pena viver. Porque essas pessoas estão dizendo justamente isso: não vale a pena viver, então viva de qualquer jeito, porque você vai morrer. E Jesus, ao falar, toma a sua cruz, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, dê sentido para a sua vida. Você não é um acaso, você não está aqui por uma explosão, você não está aqui por uma série de fatores de coincidências de que você não, né, de que ninguém tem o controle. Não, você está aqui porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você reflete a glória de Deus. A sua vida tem sentido quando você parar e olhar para si mesmo e começar a assumir compromissos com coisas que são maiores do que você. E o Senhor começa a igreja e diz para a igreja: ide por todo mundo e pregue o evangelho, ame as pessoas, no seu trabalho seja o melhor, onde você estiver, seja misericordioso, gracioso, não seja bobo, seja prudente, seja astuto, mas não seja perverso, e esteja disposto a morrer, mas por coisas que sejam maiores do que você, porque senão não vai ter valido a pena viver. Olha o exemplo de Jesus, ele na cruz morre por mim e por você, e ele vai debochar da morte, porque ao terceiro dia ele ressuscita, e diz para todo mundo: querem isso? Creiam em mim, para isso eu vim, para dar sentido para a sua vida, e para salvá-lo para sempre, de si mesmo, do mundo, de Satanás e da eternidade sem Deus. O Senhor, irmãos, poderia ter escapado da cruz se quisesse. Ele mesmo disse: posso chamar uma legião de anjos. Ou como disse o Max, que eu gosto demais desse menino, já deve estar já grandinho, mas quando ele tinha 5 anos, perguntaram para ele o que é amor. Ele disse: amor é o seguinte, Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz, mas ele não disse isso. Isso é amor. Ele podia dizer isso, mas ele não disse. Isso é amor. Então, meus amados e queridos irmãos, é verdade, por amor ele se entregou voluntariamente por você, escolhendo a hora, o lugar e o modo de sua partida, para que você não vivesse nesse mundo, seja 50, 80, 120 anos sem sentido. E diga como Winston Churchill: ah, como eu fui um tolo. Não seja tolo, não. Existe mais para você fazer na casa de Deus. Existem coisas maiores para você fazer no reino de Deus, que não está só limitado aqui nessas 4 paredes, vai muito além. Está ligado com os seus recursos, está ligado com a sua oração, está ligado com a sua fé, está ligado com o seu exemplo, está ligado com a sua família, está ligado com o que você faz para o mundo. O bem que você produz, bem material, bem de conhecimento, seja qual bem for, que você produz, está refletindo a glória de Deus. E é para isso que você foi salvo. Nos lugares onde Deus te colocou, seja o que Deus quer que você seja, para a glória dele. Porque se você viver até os 120 anos, se Jesus não vier buscar a igreja antes disso, vai ter valido a pena ter morrido, pela maneira como você viveu. Essas são algumas das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Você ainda tem muito tempo ainda pela frente, se Deus quiser. Qual o legado que você vai deixar? O que você vai deixar atrás de você? O que seus filhos vão falar de você? O que seus familiares? O que vão dizer? Tem gente que se preocupa de: não vou fazer para não aparecer, aí não faz nada. Se tiver que fazer para aparecer, melhor fazer então. Porque a gente vive um certo dilema com isso, né? Eu quero fazer, mas não aparecer. Tudo bem, se dá para fazer sem ter que aparecer, maravilha. Mas se o parecer vai te impedir de fazer, então apareça. Sabe por quê, irmão? Nós estamos precisando sair da teoria e ficar na prática, porque muito falatório só produz enxaqueca e dor de cabeça, mas a ação transforma vidas, como aquela das crianças que nós vimos no Lar Efrata, como vidas do seu lado, e pessoas que você ama, que você trouxe para a igreja, que você evangelizou, que você falou de Jesus, por quem você tem orado. Que Deus nos abençoe e que as nossas vidas possam realmente fazer sentido de tal maneira que a gente esteja disposto até morrer, porque nós estamos vivendo
nos propósitos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, feche os olhos, abaixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração neste momento. O pastor Marcos vai chegar e vai orar por nós e encerrar o nosso culto. Baixe sua cabeça agora, nós vamos orar. E eu creio que você bem entendeu do propósito de Deus em enviar Jesus Cristo a esse mundo. E Ele veio a esse mundo para que pudesse dar sentido à sua vida. E a forma de darmos sentido à nossa vida é quando Ele passa a viver em nós e através de nós. Porque quando Cristo está em nós, nossa vida passa a ter sentido. Você que está aqui agora, quero perguntar, Cristo está vivendo em você e através de você? Se você pode dizer sim, então eu creio que sua vida tem sentido. Há uma razão para a sua existência. Agora, se não há Cristo em você, sua vida não tem sentido. Se Cristo não tem vivido através de você, nada tem sentido. Em João capítulo 15, Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Então você precisa de Cristo em sua vida. Há alguém aqui que nesse momento, ouvindo a palavra de Deus, gostaria de dizer: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. E como disse aquele ladrão, você gostaria de dizer: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Se você tem esse desejo, gostaria de orar por você, levante a sua mão, pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração. Amém. Deus tocou no meu coração nessa manhã. E eu quero que a minha vida tenha um sentido. E eu entendo que esse sentido é a presença de Cristo na minha vida. Amém. Se você sente liberdade para chegar aqui à frente e junto orarmos ao Senhor, saia do seu lugar agora. A igreja está orando. Outras pessoas estão orando agora por você. Se você sente o desejo de realmente entregar sua vida ao Senhor e pedir que Deus esteja trabalhando na sua vida e através da sua vida, saia do seu lugar, chega aqui à frente. Nós queremos orar com você. Se Deus te dá essa liberdade agora. Mas se não, eu quero orar por você aonde você está aí agora. Pai, o Senhor viu e vê. E tem ouvido cada oração e cada coração nesse momento. Há pessoas que levantaram aqui as suas mãos, dizendo: eu quero que minha vida tenha um sentido, e eu quero que Jesus Cristo seja o sentido da minha vida. Pai, estende agora as suas mãos e acolhe e recebe cada uma destas pessoas. E que o sentido da vida, a presença do Senhor seja algo tão real em suas vidas, que ao saírem daqui, eles possam perceber uma grande diferença. Transforma, Senhor, estes corações. Transforma os nossos corações. Ao ponto de não só termos o Senhor como o sentido da nossa vida, mas permitirmos que esse sentido da vida seja algo visível àqueles que nos veem. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.